Boa noite. Boa noite. Supremo Tribunal Federal manda soltar José Dirceu. E procuradores da Lava Jato fazem mais uma denúncia contra o ex-ministro. Marqueteira do PT revela ao TSE caixa 2 para a chapa Dilma Temer e diz que foram 35 milhões de reais acertados com Guido Mantega. Ex-secretário de Sérgio Cabral conta que propina era chamada de taxa de oxigênio. O Superior Tribunal de Justiça mantém o ex-governador na cadeia. Ike Batista terá que pagar fiança de 52 milhões de reais. O valor fixado pela Justiça permitirá ao empresário continuar em prisão domiciliar. Aécio Neves presta depoimento à Polícia Federal sobre Furnas. O senador tucano é suspeito de envolvimento em esquema de corrupção. João Dória paralisa obras nas áreas de saúde e educação. O prefeito de São Paulo afirma que não tem dinheiro e que está revisando os projetos. O Jornal da Gazeta está no ar. Imagens do circuito interno de uma empresa de segurança na zona norte de São Paulo mostram assaltantes levando armas e munição. O assalto foi ontem no começo da noite. Até agora, ninguém foi preso. As imagens mostram o momento em que os criminosos já estão na sala de armas da empresa e começam a recolher os armamentos. Eles não se preocupam nem em cobrir o rosto. Um deles retira as armas que estão penduradas na parede, enquanto um outro homem pega os revólveres que estão na prateleira. Antes de sair, eles ainda roubam munições e alguns coletes que estão no canto da sala. As imagens já estão sendo analisadas pelos policiais na tentativa de identificar os criminosos. 12 escopetas calibre 12 e 38 revólveres calibre 38 foram roubados. Os criminosos chegaram na empresa de segurança patrimonial, que fica na região de Pirituba, na zona norte de São Paulo, no começo da noite de ontem. Segundo a Polícia Civil, pelo menos 2 homens armados chegaram a pé e renderam 4 funcionários, mas nenhum ficou ferido. Na empresa, ninguém quis gravar entrevista. Roubos a empresas de segurança patrimonial e de transporte de valores têm se tornado comuns e vêm chamando a atenção da polícia. No último dia 24, bandidos invadiram a transportadora Prosegur, em Cidade del Leste, no Paraguai, e levaram 37 milhões de reais. 18 pessoas chegaram a ser presas e cerca de 4 milhões e meio de reais foram recuperados pela polícia brasileira. A organização criminosa PCC é apontada como responsável pelo assalto milionário. Morre a idosa que relatou ter sido agredida por um enfermeiro do Hospital do Servidor Público Municipal. A suposta agressão teria acontecido no último dia 16. De acordo com o hospital, a causa da morte de Dona Tereza de Jesus Garcia, de 78 anos, foi por complicações no processo pós-cirúrgico, como insuficiência renal e cardíaca. Ela estava internada aqui no Hospital do Servidor Público Municipal desde o início de abril, quando ela fez uma cirurgia arterial. Dias depois, ela apareceu com o rosto cheio de hematomas e contou para a família que tinha sido agredida por um enfermeiro. A polícia investiga o caso de maus-tratos por meio de um inquérito policial e agora aguarda os laudos para identificar a causa da morte. Aqui há também uma sindicância em andamento e o enfermeiro acusado da agressão permanece afastado do hospital. O Conselho Regional de Enfermagem também faz uma apuração paralela. A família de Dona Tereza diz que a agressão deixou a idosa bastante abalada, o que a fez voltar para a UTI e que esse episódio está sim relacionado ao falecimento dela no último domingo. Em nota, o Hospital do Servidor Público Municipal ressalta que a paciente tinha doenças pré-existentes que agravam o quadro clínico geral. Segundo a unidade de saúde, a idosa foi submetida a uma cirurgia arterial de alto risco e a família estava ciente das possíveis complicações. O prefeito de São Paulo, João Dória, paralisou 37 obras na cidade, alegando falta de dinheiro. São creches, hospitais e escolas que começaram a ser construídas na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, mas que não devem ser levadas adiante pelo tucano. Quando a obra começou em dezembro de 2015, Valdeleide lembra que foi uma euforia no Parque Novo Mundo, na Zona Norte. O projeto do CEL, que foi anunciado, inclui piscina, biblioteca, sala de teatro, além de um centro de educação infantil para 500 crianças de até 5 anos.
Mas fazer o quê, né? Quem manda é o prefeito, né? É o dono do dinheiro. Mas a obra prevista inicialmente para terminar no fim do ano passado parou no esqueleto do prédio. Situação idêntica à do céu da freguesia do Ó, na Zona Norte, onde também não há operários no canteiro de obras. Só material de construção que parece encostado há meses. Um descaso com a população tremenda, porque há uns 30 anos atrás desmataram tudo para fazer, né? Fizeram tal, mas a gente não consegue usufruir. Há cerca de 10 dias, a prefeitura decidiu suspender oficialmente os contratos dos dois céus, pelo prazo de 4 meses. Desde março, a gestão Dória paralisou pelo menos 37 obras iniciadas na administração passada. Diz que falta dinheiro para tocar o serviço. A maior parte das construções paradas é de creches. São 18 no total. Só no Campo Limpo, na Zona Sul, 3 tiveram as obras suspensas. No bairro, mais de 3.000 crianças estão na fila por uma vaga. Na cidade inteira, são 65.000 crianças na mesma espera. Também estão paradas as obras de 2 escolas, 3 unidades básicas de saúde e 6 de pronto atendimento, além do Hospital Municipal da Brasilândia, na Zona Norte. O custo inicial da obra era de 210 milhões de reais. O projeto inclui 250 leitos e capacidade para atender 2 milhões de pessoas por mês. Pelo cronograma da gestão anterior, o hospital deveria ter sido inaugurado em dezembro. O que eu vejo serão novos elefantes brancos que ficaram abandonados, que vão entregar para outras construtoras e terá outros contratos. Vai ser uma obra que será refeita ou será abandonada. A Secretaria Municipal da Fazenda diz que, diante do orçamento apertado, está avaliando quais são as obras mais relevantes, mas adiantou que não há prazo para a retomada dos serviços. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a atual gestão recebeu várias obras inacabadas e não teve recursos para dar continuidade a elas. A nota explica que, quando João Dória assumiu o cargo, a Prefeitura estava com rombo no caixa de 7,5 bilhões de reais. Marqueteira Mônica Moura diz em depoimento ao TSE que o pagamento via Caixa 2 para a campanha da chapa Dilma Temer foi tratado com o ex-ministro Guido Mantega. No depoimento ao ministro relator da ação, Herman Benjamin, Mônica contou que parte do dinheiro destinado ao casal viria de Caixa 2 e que o acerto seria tratado com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, do PT. Segundo ela, Guido Mantega teria pedido que eles conversassem sobre o assunto com a Odebrecht. De acordo com Mônica Moura, o atual prefeito de Araraquara, o petista Edinho Silva, que foi tesoureiro da campanha, sabia do esquema, mas era responsável apenas pelos pagamentos oficiais. Ainda segundo Mônica Moura, o acerto total ficou em 105 milhões de reais, 70 milhões de reais pelo Caixa Oficial e outros 35 milhões pelo Caixa 2. O ex-ministro Guido Mantega nega as acusações. Justiça determina a fiança de 52 milhões de reais para que o empresário Aike Batista permaneça em prisão domiciliar. A decisão é do juiz federal Marcelo Bretas. Na determinação, Aike deve pagar a multa em 5 dias úteis. Se não pagar, voltará a ser preso. Michele Tomás Pinto, ex-secretária de Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral, detalha pagamentos de propina no escritório de advocacia da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Michele era responsável pela gestão financeira do escritório e também pelos pagamentos pessoais de Adriana Anselmo. Em depoimento à Justiça do Rio, ela falou sobre as entregas regulares de propina, que sempre eram feitas numa mochila. Segundo Michele, cabia a ela receber o entregador Luiz Carlos Bezerra, acusado de ser um dos operadores de Sérgio Cabral. Ela contava o dinheiro e pagava as despesas de Adriana. Qual era mais ou menos o valor que ele levava lá por semana? Entre 200 e 300 mil. Ok. E em algum momento a senhora participou da contagem dos valores? Sim, participei.
De acordo com o Globo, no depoimento, Michele disse que o dinheiro era usado para pagar os 17 funcionários do casal, das residências do Leblon e de Mangaratiba, 8 funcionários do escritório, a bonificação dos advogados e contas de Adriana, como condomínio, mensalidade da escola dos filhos e outros boletos. Michele contou que Luiz Carlos Bezerra nunca falava em dinheiro e usava expressões como bombom, brigadeiro ou encomenda para se referir ao conteúdo da mochila. A ex-secretária que trabalhou com Adriana por 15 anos contou também que no momento da demissão foram retirados da bolsa dela um pendrive e um caderno. Ela contou que a memória do celular foi apagada por alguém remotamente horas depois da demissão. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, na semana passada, Adriana Anselmo confirmou que Michele Tomás Pinto era uma pessoa de confiança do casal, mas disse que demitiu Michele em novembro de 2015, depois de saber pela gerente de sua conta bancária que a secretária usava cheques dela para fazer pagamentos desconhecidos. Adriana também acusou a ex-secretária de não recolher o INSS dos funcionários do escritório e de carregar indevidamente talões de cheques, seus assinados, e 4 cartões de crédito desbloqueados. Michele alega que andava sim com os documentos, mas diz que fazia isso a mando de Adriana. Diante de Moro, Adriana Anselmo negou que Luiz Carlos Bezerra fizesse visitas ao seu escritório. Eu atribuo essa declaração absurda aí, certamente é uma represália, porque jamais o Bezerra esteve entregando valores em espécie no meu escritório. Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça decidiu manter Sérgio Cabral na cadeia. Ele está preso desde novembro do ano passado. Hoje, o ex-secretário de Obras do governo Cabral, Hudson Braga, conhecido como Braguinha, prestou depoimento ao juiz federal Marcelo Bretas. Ele confirmou a existência de Caixa 2 na campanha do atual governador, Luiz Fernando Pezão, do PMDB. Considerado ex-homem forte do governo Cabral, Braguinha também confirmou ao juiz a existência de uma taxa de propina de 1% cobrada de todos os contratos de obras com o governo do Rio durante a gestão Cabral, a chamada taxa de oxigênio. O ex-secretário declarou também que embolsou 3 milhões de reais em dinheiro de restos de campanha de 2014 que levou Pezão ao poder. No estado do Rio, ao menos 8 ônibus e 2 caminhões foram incendiados em avenidas importantes, principalmente na Baixada Fluminense, região metropolitana. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, mais de 12 mil alunos ficaram sem aula hoje. 28 escolas e 10 creches foram fechadas nas zonas norte e oeste da cidade. Segundo a Polícia Militar, grupos mascarados atearam fogo nos veículos em represália a uma operação do BOPE, que acontece na favela Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte. A operação seria para coibir confrontos entre grupos de traficantes que acontecem desde ontem à noite. A favela, dominada pela facção Amigo dos Amigos, foi atacada por traficantes do Comando Vermelho. Ainda de acordo com a polícia, mais de 40 pessoas foram presas. 4 pistolas, 11 granadas e 32 fuzis também foram apreendidos na operação. Segundo a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Rio de Janeiro, o estado teve mais ônibus incendiados em 2017 do que em todo o ano passado. Até agora foram 50 coletivos queimados, enquanto em 2016 foram 43. 3 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, foram detidos numa manifestação da greve de sexta-feira e foram transferidos para um centro de detenção provisória. Os 3 estavam no 63º Distrito Policial na Vila Jacuí e foram levados para o CDP da Independência na Vila Prudente, na Zona Leste. Mais cedo, integrantes do MTST fizeram um protesto em frente à delegacia. Os 3 detidos são acusados de incitação ao crime. Segundo a polícia, eles teriam tentado colocar fogo em um ônibus. No sábado, a juíza Marcela Filos Coelho converteu as prisões em flagrante em preventivas, sob o argumento de defesa da ordem pública. O MTST afirma que eles são os únicos detidos durante as manifestações contra as reformas trabalhista e da Previdência, que ainda permanecem presos. Em Brasília, agentes penitenciários invadiram o Ministério da Justiça.
O grupo protestava contra a reforma da Previdência e pedia a inclusão da profissão na categoria de risco, o que garantiria uma aposentadoria diferenciada, como acontece com os policiais. O ato foi convocado pela Federação Brasileira e pela Federação Sindical dos Servidores Penitenciários. Na invasão, as portas de vidro do saguão principal do Ministério foram quebradas. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a reação do governo Temer em relação aos deputados da base que são contra as reformas trabalhista e da Previdência. Michel Temer decidiu pôr ordem no bazar. Começou a punir os deputados que venderam a honra ao governo e não entregaram a mercadoria. Para reduzir as traições na votação da reforma da Previdência, o presidente demite apadrinhados dos deputados que traíram o Planalto na reforma trabalhista. Um dos primeiros demitidos se chama Marcelo Xavier de Castro. Ele foi indicado pelo deputado Delei, do PTB do Rio de Janeiro. Era diretor de Finanças e Administração da INB, Indústrias Nucleares do Brasil S.A. O que leva um deputado a se apossar da diretoria financeira de um nicho estatal? Emílio Odebrecht, em sua delação, explicou. Eles não estão atrás de cargos, mas de orçamentos gordos. Temer joga o velho jogo do fisiologismo. A única diferença é que mudou de lado. Como presidente do PMDB, ele era consumidor de cargos. Como presidente da República, ele é um provedor de cofres gordos. O que há de mais desalentador nesse processo é que roubaram da cena política até o ponto de exclamação. O absurdo ganhou uma doce naturalidade. Os deputados continuam transitando pelos corredores do Congresso com códigos de barra na lapela. O primeiro parlamento brasileiro, a Assembleia Constituinte, convocada por Dom Pedro I na época da independência, durou 6 meses. O imperador fechou a birosca em novembro de 1823. Alegou que os parlamentares descumpriram o juramento de salvar o Brasil. O Congresso seria fechado outras 6 vezes. Com a redemocratização, em 1985, imaginou-se que o Congresso sairia de um jejum para um banquete de poderes. Foi um engano. Hoje, mesmo com a Lava Jato a pino, nada muda. O Congresso ora se vende, ora se rende. Na maioria das vezes, ele se rende depois de se vender. O que não se compreende é por que a democracia brasileira insiste em cometer velhos erros com tantos erros novos a serem cometidos. Boa noite. Pesquisa Datafolha mostra que os brasileiros estão menos pessimistas com relação à economia do país. Segundo a pesquisa, em dezembro de 2016, 41% dos brasileiros diziam que a situação econômica do país iria piorar. Na pesquisa de agora, feita no final de abril, 31% afirmaram que a situação ainda vai ficar pior. Entre os brasileiros que acham que a situação econômica vai ficar como está atualmente, em dezembro eram 27%, agora são 35%. Já os entrevistados que dizem que a situação econômica do país vai melhorar, em dezembro eram 28% e hoje são 31%. O Datafolha também mediu a percepção dos entrevistados em relação à situação econômica pessoal deles. Em dezembro do ano passado, 37% diziam acreditar na melhora das contas pessoais, agora são 45%. Os que acreditam que a situação vai ficar como está, antes eram 32%, agora são 34%. Entre os brasileiros que acreditam que a situação financeira pessoal vai piorar, em dezembro eles somavam 27%, hoje são 18%, queda de 9 pontos percentuais. Essa mesma pesquisa mostrou que tem aumentado o número de cidadãos que têm vergonha de ser brasileiros e caído o número dos que se orgulham de ser brasileiros. O que leva uma fatia cada vez maior ao desencanto? Hoje somos mais pobres do que há alguns anos. Os grandes partidos, sem exceção, quando chegaram ao poder, sangraram as empresas públicas e se corromperam. Nosso Supremo Tribunal Federal gasta tempo e dinheiro para decidir quem é o vencedor de um campeonato de futebol disputado há 30 anos. Nossos empresários mais prósperos nadam em dinheiro do Estado. Nossos bancos não dão crédito porque têm lucro bilionário com a dívida pública. Mas não há problema maior do que a nossa educação. A falta de boas escolas públicas anuncia uma coleção de fracassos no nosso futuro. Nossas escolas, além de poucas, formam legiões de analfabetos funcionais. São massa de manobra de partidos sem representatividade. São incapazes de qualquer raciocínio crítico
E uma sociedade sem capacidade crítica acredita em milagres, qualquer que seja o santo. O senador e o presidente do PSDB, Aécio Neves, prestou depoimento hoje na Polícia Federal. O tucano foi falar sobre a acusação de corrupção em Furnas. Nesse inquérito, Aécio é suspeito de receber dinheiro do ex-diretor da estatal, Dimas Toledo. O depoimento estava marcado para a semana passada, mas foi adiado pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que atendeu a um pedido da defesa e garantiu acesso aos depoimentos prestados por testemunhas de acusação. O depoimento de Aécio não foi divulgado até agora. O advogado Alberto Toron, que defende o senador, afirmou que seu cliente fez questão absoluta de esclarecer tudo. E ainda nesta edição, Maria Lídia Flandro entrevista ao vivo o prefeito de São Bernardo do Campo, o tucano Orlando Morando. O Supremo Tribunal Federal decidiu libertar o ex-ministro José Dirceu, preso na Lava Jato. A decisão é da segunda turma do Supremo, com 5 ministros. Votaram pela libertação os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Foram contra o relator da Lava Jato, Edson Fachin, e Celso de Mello. Fachin disse que o juiz Sérgio Moro, ao determinar a prisão de Dirceu, apontou indícios concretos de reiteração delituosa por parte do ex-ministro. Ao votar, Gilmar Mendes disse que a missão de um tribunal como o Supremo é aplicar a Constituição, ainda que contra a opinião majoritária. Com a decisão da segunda turma, Dirceu será solto e vai responder aos processos em liberdade. Na Lava Jato, o petista já foi condenado a 32 anos de prisão em primeira instância. Mais cedo, o Ministério Público Federal apresentou uma nova denúncia contra Dirceu, a terceira no esquema de corrupção instalado na Petrobras. Desta vez, o petista é acusado de receber R$ 2.400.000 de propina das empreiteiras UTC e Engevix. De acordo com os procuradores, Dirceu recebeu o dinheiro durante e depois do julgamento do mensalão petista, ação na qual foi condenado e estava cumprindo pena em prisão domiciliar. Para o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a manutenção do petista atrás das grades era extremamente necessária. Existem aí razões de sobra para a manutenção da prisão de José Dirceu, que ela é extremamente necessária. Dallagnol comparou a situação de Dirceu com a do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Como Eduardo Cunha, em razão da sua influência política, pode continuar praticando crimes, José Dirceu, em razão da sua influência política e da atuação do seu grupo político em diferentes esferas de governo, pode sim continuar praticando crimes. E o fato de que crimes foram praticados a despeito do mensalão ao longo de pelo menos 7 anos, às dezenas, é um indicativo muito sério, muito consistente nesse sentido, que nos mostra a necessidade de, nesse momento, proteger a sociedade. Situações extremas requerem medidas extremas. Além do ex-ministro, foram denunciadas outras 4 pessoas. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão de Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, Gerson de Mello Almada, ex-executivo da Engevix, e Valmir Pinheiro Santana, ex-executivo da UTC. No fim do julgamento, a maioria dos ministros recomendou que o juiz Sérgio Moro adote medidas alternativas à prisão, como monitoramento por tornozeleira eletrônica. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Bom, todo mundo aqui sabe que eu não sou propriamente um fã do Supremo, mas eu acho meio exagerado dizer que o Supremo soltou Zé Dirceu. 3 ministros do Supremo soltaram Zé Dirceu. O ministro Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Cada um tem seus motivos. Dias Toffoli não podia nem ter votado. Ele foi advogado do PT. E da mesma forma que soltou todo mundo do PT, o que ele pôde soltar no mensalão, agora ele solta Zé Dirceu. Foi patrão dele e patrão da namorada dele. Mas ele não se considerou suspeito e votou na boa. O Ricardo Lewandowski foi indicado para o Supremo por Dona Marisa Letícia, a mulher do Lula, e tem se comportado à altura da dívida que ele tem com a família. Ele votou coerentemente durante todo o mensalão para livrar a cara do PT e, por último, participou da maior farsa da história institucional do Brasil ao fatiar um artigo da Constituição só para favorecer a debilóide Dilma Rousseff,
que foi deposta justamente da presidência. Em relação a Gilmar Mendes, a situação é diferente. Gilmar Mendes era advogado-geral do Fernando Henrique e, como todo mundo sabe, se comportou coerentemente a favor do PSDB durante toda a sua vida de ministro. É o que está fazendo agora. Quando fica adiando até a prescrição, quem sabe, a ida do Aécio Neves ao Banco dos Réus e quando solta o Zé Disseu. O Gilmar Mendes começou a agir dessa forma muito violenta contra a Lava Jato, desde que a Lava Jato descobriu que há tucanos na sua mira que tem mais capivara do que até o Lula, por exemplo, o próprio Aécio, o Zé Serra, etc. Agora, isso tudo só foi possível porque houve uma manobra. Foi exatamente quando o país inteiro, inclusive esse bestalhão aqui, achou que a ascensão de Carmen Lúcia à presidência seria um grande feito para a democracia e a justiça no Brasil. Não tem sido. Carmen Lúcia foi substituída na segunda turma pelo Ricardo Lewandowski. E depois participou da substituição de Teori Zavascki por Edson Fachin, que se tem comportado com a maior lisura. Só que é feito de bobo em roda de campo de futebol. Os outros, aqueles três lá que eu citei, todos tocam a bola e, de certa forma, várias vezes, até o decano, que hoje votou contra o Zé Disseu, participa desse jogo de bobo. Ou seja, isso aí é o seguinte, está tudo dominado. Pode esperar que mais gente vai ser solta por esses três. Quando for para o plenário, aí Deus tem a pena deles, né? Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Em pé. A cervejaria Itaipava ocultou cerca de 70 milhões de dólares num banco nas Ilhas Antigua e Barbuda, segundo Olívio Rodrigues Júnior, delator da Odebrecht. O dinheiro teria sido usado para comprar imóveis no paraíso caribenho. O objetivo da operação, de acordo com o delator, era apagar rastros dos pagamentos para políticos e agentes públicos feitos pela Itaipava em parceria com a Odebrecht. De acordo com a empreiteira, a Itaipava fez doações a 81 políticos. Desses, 27 já são alvo de investigação na Lava Jato. Os demais receberam doações registradas na Justiça Eleitoral e, por enquanto, não foram citados os acordos de delação premiada firmados por executivos e ex-executivos da Odebrecht. A Itaipava nega qualquer irregularidade. A terça-feira começou com muita nebulosidade, mas à tarde o sol apareceu, esquentou um pouquinho, mas mesmo assim a temperatura ainda está gostosa. Pois é, e segundo a meteorologia, o tempo só vai mudar no fim de semana. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Uma grande massa de ar seco predomina pelo país e garante uma quarta-feira ensolarada em boa parte do Rio Grande do Sul e em quase toda a região central do Brasil. Já ali no recôncavo baiano, pegando inclusive Salvador, o dia vai ser de muita nebulosidade com risco até de chuvas fortes. O tempo fica instável também em todo o litoral da região Nordeste, se estendendo até o norte do Brasil, onde as instabilidades são reforçadas pelo ar quente e úmido vindo da Amazônia. Vamos ver como será o dia amanhã em algumas capitais? Na capital baiana, com as chuvas ao longo do dia, as temperaturas vão ficar entre 23 e 28 graus. Já em Brasília, tempo firme, com máxima na casa dos 27 graus. Em Cuiabá, faz calor de até 33 durante a tarde. E em Curitiba, no sul do Brasil, o dia amanhã vai ser de sol entre nebulosidade variável, com termômetros entre 14 e 22 graus. Para São Paulo, o ar seco continua influenciando o tempo em todas as regiões. Por isso, a quarta-feira vai ser de sol em todo o estado. Mas ainda teremos alguma névoa na faixa leste ao amanhecer. Volta a fazer calorão em algumas cidades do interior, viu? A máxima chega aos 31 graus em Votuporanga, em Presidente Prudente e aos 32 em Presidente Bernardes. Ainda fica fresquinho em São Carlos, com mínima de 15 e máxima em torno dos 26 graus. E para o litoral, a máxima prevista é de 26 graus em Santos e de 27 em Caraguá. Para a capital, a expectativa é de dias ensolarados, pelo menos até o final da semana, viu? Nessa quarta-feira, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Na quinta, esquenta mais, faz até 26 durante a tarde. Mas na sexta-feira, o tempo volta a mudar e pode chover a qualquer hora. A máxima prevista é de 25 graus.
Na Síria, pelo menos 32 pessoas morreram em ataques do Estado Islâmico perto de um campo de refugiados. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, ao menos 5 homens-bomba detonaram explosivos perto de uma área de acampamento de refugiados iraquianos e sírios. Ainda segundo a organização, depois desse ataque houve confrontos entre os combatentes do grupo radical e milícias curdas e árabes. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin e a chanceler alemã Angela Merkel se reúnem para tentar retomar o diálogo diplomático entre os dois países. As relações entre os governos da Rússia e da Alemanha foram suspensas de forma não oficial em 2015, quando Merkel fez campanha por sanções contra a Rússia depois da invasão da Ucrânia. No encontro, eles conversaram sobre a situação dos conflitos armados na Síria e na Líbia, além das denúncias de interferência por parte do Kremlin em processos eleitorais de outros países. Putin voltou a negar qualquer intenção do governo russo de incentivar ou defender conflitos e de manipular resultados de eleições, como a dos Estados Unidos. Putin ainda afirmou que seu governo vai continuar se defendendo de ações internacionais que ameacem seu território. Segundo Merkel e Putin, os diálogos devem continuar. A Alemanha é presidente do G20 neste ano e Merkel tem se reunido com integrantes do grupo para preparar a reunião de cúpula, que deve ser em julho. Na França, a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, era acusada de plagiar discursos de um de seus ex-adversários. Nas redes sociais, grupos de oposição a Le Pen afirmam que ela copiou longos trechos dos discursos do ex-candidato à presidência, François Fillon. O comitê de campanha de Marine Le Pen negou o plágio, mas admitiu as semelhanças. Segundo eles, as citações são um aceno aos eleitores do ex-primeiro-ministro francês e fazem parte da estratégia da candidata para apresentar suas ideias a eleitores que tradicionalmente não votariam nela. Há uma semana da eleição, Emmanuel Macron continua liderando folgado as pesquisas, com 60% das intenções de voto. Na Venezuela, os protestos contra o governo continuam depois da convocação da Assembleia Constituinte pelo governo de Nicolás Maduro. Nesta terça, manifestantes bloquearam vias importantes da capital, Caracas, e províncias vizinhas, em protesto contra a convocação da Constituinte Popular. Lideranças da Câmara e do Senado venezuelano, controlados pela oposição, já anunciaram que vão discutir dos próximos dias o alcance da medida e também as ações para aumentar a pressão internacional contra o governo. Os opositores afirmam que só a ação popular pode chamar a atenção do mundo para a situação que eles classificam como uma grave ofensa à democracia. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Vejam aonde chegou a cabeça perversa e intrigante desse triste personagem venezuelano, chamado Nicolás Maduro. Vamos recapitular. No final de 2015, a oposição da Venezuela elegeu 2/3 dos deputados da Assembleia Nacional, mas não conseguiu publicar uma única lei, porque a Suprema Corte, aparelhada pelo governo, abanou o rabinho e disse que a Assembleia estava em situação ilegal. Depois, em 2016, a oposição tentou tirar Maduro do poder por meio de um referendo revogatório. O governo anulou todas as assinaturas desse referendo. Em dezembro último, eram para ser eleitos governadores e prefeitos. O governo sabia que iria perder e adiou as eleições para alguma data indeterminada. Agora, Nicolás Maduro quer convocar uma Assembleia Constituinte, mas ele é desonesto. Ele não quer que esses deputados de faz de conta sejam escolhidos pelos eleitores. Metade deles seria indicada por entidades profissionais, controladas pelos bolivarianos, e a outra metade pelos chamados conselhos comunais, que Maduro criou com gente de confiança. Convocar essa constituinte de mentirinha na Venezuela, como disse hoje, aliás, o governo da Argentina, é jogar gasolina na fogueira. 2 personagens da intimidade dos bolivarianos já disseram que são contra. É o deputado Eustóquio Contreras e o presidente do Conselho Eleitoral, Luiz Emílio Rondon. A oposição, em peso, acusa Nicolás Maduro de uma nova tentativa de golpe. Mas só existe uma instituição na Venezuela que pode tirar esse aprendiz de ditador. São as Forças Armadas. Mas, por enquanto, elas estão quietas no cantinho delas.
A verdade é que Maduro agora fechou as portas para qualquer entendimento com a oposição, como ainda na semana passada recomendou o Papa Francisco. Manifestações diárias nas ruas de Caracas já completaram um mês. A repressão truculenta do governo já matou 30 e prendeu centenas. E se os militares não se mexerem, esse roteiro caminha numa direção muito trágica. Teremos uma guerra civil. É assim que o mundo gira. Boa noite. O uso de drones aqui no Brasil foi aprovado hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Originalmente projetados com objetivos militares, eles caíram no gosto popular e viraram ferramenta para muitos profissionais. O primeiro drone brasileiro voou em 1983. Porém, os investimentos nessa tecnologia só ganharam força a partir do ano 2000. Pelo regulamento da ANAC, os drones vão ser divididos de acordo com o peso, de 250 gramas até 25 quilos. E quanto mais pesado, maior é a exigência para o uso do equipamento. Para os drones com mais de 25 quilos, os pilotos deverão ter mais de 18 anos e precisam de certificado médico, aeronáutico, licença e habilitação, além de registrar todos os voos feitos com a aeronave. Já os drones mais leves não precisam de licença. Quem não cumprir as normas poderá sofrer processos administrativos, civis e penais. Vamos agora às notícias do esporte, hoje com Michele Janela e Estela Gontijo. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o tucano Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo. O Palmeiras já está na Bolívia, onde enfrenta amanhã mais um desafio pela Libertadores da América. Michele, seja bem-vinda novamente aqui ao Jornal da Gazeta. Muito obrigada, Estela Gontijo. É um prazer estar aqui com vocês no Jornal da Gazeta. E depois da confusão lá no Uruguai, envolvendo o jogador Felipe Melo, que segue aí suspenso preventivamente por 3 jogos, o elenco, com aquela confusão, o elenco do Peñarol, o Palmeiras volta a campo amanhã pela Libertadores, onde enfrenta o Jorge Wilstermann da Bolívia. No primeiro jogo aqui em São Paulo, o Palmeiras venceu por 1-0. O jogo em Cochabamba pode valer uma classificação antecipada para o time de Eduardo Batista. O Palmeiras foi para a Bolívia sem Felipe Melo. Suspenso preventivamente por 3 partidas por causa da confusão ocorrida depois do jogo contra o Peñarol no Uruguai. Apesar de ter feito o Palmeiras perder um jogador importante, a confusão lá no Uruguai trouxe um efeito positivo para o Verdão. Deixou o time mais unido. Tudo o que aconteceu fez também a torcida esquecer a eliminação no Campeonato Paulista e se juntar ao time. Na Bolívia, o Palmeiras vai agora enfrentar a altitude de Cochabamba e um Jorge Wilstermann que fará de tudo para complicar a vida do Verdão. Mas o Palmeiras quer voltar da Bolívia classificado para as oitavas de final da Libertadores. Com 10 pontos em 4 jogos, quem olha a classificação da chave pode até pensar que a vida do Verdão tem sido tranquila na competição. Muito pelo contrário. Precisava sofrer um pouco menos, Precisava matar o jogo que tiver que matar. Não acredito que eles venham tão fechados como eles vieram aqui. Eles vão ter que... O empate para eles, dependendo dos resultados, não é bom. Então é um time que talvez se atire um pouco mais, ceda um pouco mais de espaço, muito mais do que cedeu aqui pra gente. Agora, Michele, aquela confusão toda do Palmeiras com o Peñarol ainda está rendendo, pro time? Segue rendendo. Hoje o presidente do Palmeiras esteve no Paraguai com o presidente da Conmebol, marcando presença, reforçando que o Palmeiras não teve culpa em toda aquela situação, porque pode ainda causar muitos prejuízos ao Palmeiras, porque o delegado do jogo disse que ele fechou os portões porque 4 seguranças do Palmeiras invadiram o campo. Não foi ordem do Peñarol fechar aqueles portões. Enfim, vamos ver o que isso vai gerar para o Palmeiras daqui a pouco. Amanhã tem jogo lá na altitude, o Palmeiras está se preparando porque na altitude de 2.500 metros a bola é veloz, é rápida, é traiçoeira e o Eduardo Batista está treinando a equipe para isso. Já estão se preparando, E agora, pela Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid saiu na
frente hoje do Atlético de Madrid na primeira partida das semifinais, né, Michele? E teve show, né? O time de Cristiano Ronaldo fez 3-0 no Atlético de Madrid, saiu com uma bela vantagem aí na briga pela vaga na final da Champions League. O próximo jogo entre as duas equipes acontece na quarta-feira que vem, dia 10 de maio, no estádio Vicente Calderón, casa do Atlético de Madrid. Amanhã, às 3h45 da tarde, o Mônaco recebe o Juventus de Turim na outra partida da semifinal. O jogo acontece na França. Agora, do Santos vem uma triste notícia que abalou hoje, né, o pessoal da Vila Belmiro, né, Michele? Olha, uma tragédia realmente aconteceu. Faleceu ontem à noite, numa rodovia no Alto Paraná, os pais do meia Rafael Longini. O pai e a mãe do atleta se envolveram num acidente de carro, bateram num ônibus, o motorista do caminhão também morreu. A Maria de Fátima Carvalho Longini, que é a mãe do atleta, tinha 52 anos, faleceu. O pai dele, o Wellington Longini, que tinha 53 anos, faleceu. A tia dele, Lídia Ferreira, de 58 anos, faleceu. Eles não resistiram aos ferimentos, morreram no local. E, enfim, outras pessoas que também estavam envolvidas no acidente morreram, e ele está dispensado por tempo indeterminado do clube, não tem data para retornar aos jogos. O Santos se colocou à disposição do atleta para o que ele precisar. O elenco também está prestando apoio e solidariedade, mas isso abalou muito o elenco do Santos, que tem jogo quinta-feira contra o Santa Fé pela Libertadores, uma partida que acontece na Vila Belmiro. Tá certo, então, Michele, muito obrigada, uma boa noite para você. Obrigada, Estela, boa noite. Com você, Gamberini. Um prédio quase escondido atrás do Teatro Municipal guarda antigas memórias de São Paulo. No centro da cidade, o edifício Hermílio de Moraes hoje é sede de uma secretaria do Estado. Mas nem todo mundo sabe que lá funcionou um luxuoso hotel frequentado por celebridades. Construído na década de 20 e com uma arquitetura imponente, aqui funcionava o Hotel Esplanada. Conhecido como Hotel dos Artistas, viveu seu auge de 1923 até 1957, quando grandes nomes como os cantores Carmen Miranda e Silvio Caldas ficaram hospedados aqui. Ainda é possível encontrar sinais dos 250 quartos que existiam. Antônio Carlos trabalha neste prédio há apenas um ano, mas conhece bem os detalhes e histórias da época áurea do edifício. Tem salas, né, onde são salas, digamos que secretas, salas secretas. Tem quadros antigos da época, tem também os cofres, né, da época, que hoje alguns deles não foram nem abertos ainda. Havia uma passagem subterrânea que ligava o hotel até o Teatro Municipal, onde os astros de antigamente faziam a travessia. E se lá fora era um caminho despercebido, hoje é ainda mais. Aqui dentro o túnel foi fechado, mas ainda existem resquícios, como esse pequeno acesso. Você já sabia dessa passagem? Não. E olha que a gente está fazendo inventário desde outubro aqui. Nós fomos descobrir ontem. Na década de 60, o prédio foi adquirido pelo grupo Votorantim e recebeu o nome de José Hermílio de Moraes, o criador da companhia. Em 1925, a dona Helena, o seu José se casaram aqui no primeiro andar, no Salão Nobre. O grupo permaneceu no local até 2012, quando o governo de São Paulo comprou o edifício que virou sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. São 700 funcionários trabalhando aqui e muitos não sabem do seu passado. Era comum passar por aqui, eu sempre achava bonito, mas eu não sabia da importância na história de São Paulo desse prédio. O edifício é tombado pelo patrimônio histórico do município e, com isso, sua fachada não pode ser alterada. Mas o que se pode ver são muitas pichações. Como é que a gente vai se interessar por uma coisa toda pichada? Que revitalizam, né? A gente tem, às vezes, o costume de valorizar o que está no exterior, os cartões postais do exterior, e não nos damos conta da importância e da grandiosidade que nós temos aqui mesmo, no centro de São Paulo. Morreu hoje, aos 67 anos, a ex-diretora da Faculdade Casper Líbero, Tereza Cristina Vitali. Tereza nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Se formou na Casper Líbero em Publicidade e Propaganda e concluiu o mestrado em Comunicação Social.
Tereza também era doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e esteve à frente da direção da Casper de 2004 a 2014. Ela lecionou como professora titular e fez parte do conselho curador da Fundação Casper Libero. Por sua experiência em comunicação e marketing, Tereza foi escolhida como conselheira da Associação dos Profissionais de Propaganda, a APP. Ela deixa 2 filhas e 3 netas. E você vai ver a seguir Maria Lídia Flandoli numa entrevista ao vivo com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do PSDB. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Quando o país está em crise, até a empresa grande tem medo de investir. Mas eu queria saber por que aqui em São Paulo é diferente. Elas vêm e investem aqui sem medo. Porque aqui tem as melhores estradas, é o famoso estado que não para? Pode ser. Mas uma coisa me surpreendeu. Um programa do governo de São Paulo que dá consultoria de graça para empresas como essa. Desde encontrar o lugar perfeito até a mão de obra. Isso é inovação. E é com trabalho que a gente chega lá. Tá chegando a hora. Nossa, que maravilhoso! Impecável. Esse programa tá sempre uma delícia. É fantástico. Tá legal pra caramba. Eu tô adorando isso. Diversão para a família toda? Já sabe, né? Aqui na Gazeta. Na entrevista do dia com a Maria Lídia Flandoli, o Jornal da Gazeta recebe Orlando Morando, do PSDB, prefeito de São Bernardo do Campo. O prefeito Orlando Morando, eleito com quase 60% dos votos, completou os primeiros 100 dias de governo. E eu agradeço muito, prefeito, estar conosco para uma conversa, uma pequena avaliação. E eu parto exatamente de uma promessa sua que pareceu ousada. O senhor havia prometido cortar gastos de 80 milhões de reais no primeiro ano. Nos primeiros 100 dias, o senhor cortou 100 milhões. E aí, é claro, a gente quer saber como é que foi que isso aconteceu. O senhor demitiu muito? Boa noite, Maria Lídia. Boa noite a todos vocês que acompanham o Jornal da Gazeta. A verdade, eu tenho isso na minha essência e com a necessidade pelo momento econômico que atravessa o país e, consequentemente, São Bernardo do Campo. Nós somos uma cidade industrial, fabricante de carro, caminhão, automóvel. A economia negativa como está do Brasil impacta diretamente na arrecadação. Então nós entramos fazendo um forte ajuste de conta nas finanças do município e cortando desperdício. O que eu demiti foram os petistas que estavam no governo de São Bernardo, até porque também fez parte do meu plano de governo. E fizemos um profundo ajuste de conta. Acabamos com o carro oficial, telefone corporativo, bloqueei 30% dos cargos comissionados que tinha na administração, só aí uma economia de 27 milhões de reais. Acabamos com um negócio que para mim é uma lógica, diário oficial
não precisa ser impresso, ele pode estar na internet. Só isso, R$1 milhão. E fomos pegando detalhe por detalhe. Em 100 dias nós fizemos um corte sem impactar nos serviços públicos de 101.625. Praticamente R$1 milhão por dia foi poupado, quer dizer, deixou de ser gasto e ao mesmo tempo conseguimos voltar a investir. Agora, uma outra questão, né? Então, o que houve de demissão foram adversários políticos, é isso, pelo que eu entendi. Eu não trato um outro grupo político como adversários, eles perderam a eleição. E nós fazemos parte de um novo projeto, um novo governo. E nada mais justo, até porque é um novo projeto que nós oferecemos à cidade pela qual fomos vitoriosos. E fizemos a demissão de todos os petistas que estavam diretamente no governo da cidade. Tem ainda um resquício em outras autarquias, fundações, não trato isso como perseguição. Quem tem qualidade fica no governo. Agora, aqueles que estavam diretamente em cargos comissionados foram todos demitidos. Agora, o senhor fez uma outra promessa, que é de zerar também a fila dos exames. Aqui em São Paulo também há um empenho nesse sentido. O senhor acha que vai dar? Eu acho não, eu tenho certeza que vai dar. Mas o senhor tem recursos? Como é que está a questão dos recursos pessoal, instalação e equipamento para a saúde? O ex-prefeito me deixou uma dívida de 200 milhões. Já paguei a metade, parcelei e estou pagando o restante. Agora, a saúde, Maria Lídia, é um caso que não dá para esperar. Eu peguei uma fila de 70 mil pessoas. Já atendemos 40 mil entre exames e consultas médicas. Esta economia que nós fizemos, de 101 milhões, nos permitiu investir mais na saúde. E é exatamente onde nós estamos acabando com a fila. Fiz um programa chamado Saúde Prioridade, onde nós credenciamos clínicas particulares, laboratórios particulares e estamos pagando dentro da tabela SUS. Com uma diferença, lá nós atendemos de dia e aos finais de semana, não é horário noturno. Não é para criticar, mas 1 hora, 2 horas da manhã não tem serviço público. Quem usa o SUS precisa de transporte público, via de regra. Então nós conseguimos moldar num programa de sucesso, já atendemos 40 mil e até o final do mês de junho, onde nós vamos inteirar 6 meses do nosso mandato, nós não teremos mais absolutamente ninguém, e eu não sou candidato, estou afirmando isso como prefeito no cargo, aguardando em mais de 10 dias uma fila na saúde. Agora, é interessante, o senhor diz, eu não sou candidato e tal. O senhor é um político muito bem sucedido, desde a sua primeira investida como vereador, 2 vezes vereador, depois 4 vezes deputado estadual, sempre o mais votado deputado lá da região do ABC, o 3º mais votado no estado. Quer dizer, tudo isso tem um significado muito importante na sua história política e tudo que o senhor passa, o seu jeito de falar, o seu empenho, sugere que o senhor esteja pavimentando caminho para postos mais altos. Eu quero saber se o senhor está de olho na cadeira de Geraldo Alckmin. Maria Lídia, eu estou de olho em ser um bom prefeito e atender bem a população que me escolheu. Todos nós, né, eu quando fui vereador, sonhava em ser deputado, fui deputado. Como deputado, pavimentei sim um caminho pela qual eu consegui chegar à cadeira de prefeito de São Bernardo, não por um ato de vaidade, mas por um processo natural de renovação, de empenho como deputado que fiz pela cidade. Hoje eu tenho a obrigação de ser o melhor prefeito de São Bernardo, gerir. Agora, o partido passa por um processo de renovação. Os nomes do PSDB acabaram diminuindo, quase que exaurindo, por várias razões, por idade, enfim, por outros procedimentos. Mas eu pela Lava Jato, pelas denúncias, também, né? Nomes muito importantes estão aí combalidos, foram duramente atingidos com denúncias. Não, sem dúvida, a Lava Jato é inegável, né? Mais do que palavras, são fatos, tá certo? Mas agora, prefeito, estão falando que o senhor parece muito com o João Dória, o cabelinho assim, curtinho, bem penteadinho, sempre arrumado, a elegância, e também o senhor já foi para a rua, já foi pintar parede no seu projeto na lei Parede Limpa. O senhor está seguindo assim o modelito João Dória? Não vou dizer imitando, mas o senhor valoriza tanto que está agindo igual? Primeiro, não me diminui
me comparar ao João Dória. Não, e nem eu não tenho nenhuma intenção nesse sentido. É uma pergunta muito clara. É um estilo marketing político que o senhor acha que vale? Não, eu acho que é um estilo novo dos novos prefeitos que se tornaram gestores pelo PSDB e no estado de São Paulo. Agora, vale lembrar, eu sou empresário, o João também é. E nós tomamos posse no mesmo dia 1º de janeiro. Onde é que vocês são diferentes? Qual é a diferença, Orlando Morando e João Dória? Isso para quem está dizendo que vocês são muito parecidos. Ele é meu amigo. Ele joga a bola melhor do que eu. O João é um bom atleta, viu? Eu não sou um bom atleta de futebol. Agora, nós temos modelos de gestão muito parecidos. Por exemplo, esse do caso da saúde, eu não quis implantar Corujão, porque eu entendo que a noite não é o melhor horário. Aqui ele implantou e deu certo, um sucesso. Nós estamos conseguindo acabar com a fila durante o dia. A lei parede limpa, eu acho que está correto. E o João, neste caso, o Dória, ajudou, porque a cobertura na capital de imprensa é muito maior do que uma cidade como São Bernardo. Então trouxe à tona um assunto importante, que é diminuir, punir pichador. Agora, ele é uma boa referência, mas nós começamos a governar no mesmo dia 1º de janeiro. E tenho certeza que ambos, tanto eu quanto ele, estamos trazendo um novo modelo de governo para a cidade de São Paulo e para o estado de São Paulo. Prefeito, eu agradeço muito sua entrevista, muito obrigada, desejo ao senhor muito boa sorte, que o senhor consiga, de fato, honrar o compromisso que assumiu com todos os seus eleitores, promessas que são um desafio, não foram fáceis. Muito obrigado, Muito boa sorte, muito obrigada. Eu é que te agradeço e agradeço mais uma vez a oportunidade aqui no Jornal da Gazeta, estar aqui com vocês. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Você mora de aluguel? Saiba quais são seus direitos no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã.